E um homem de 58 anos passou mal no último jogo do Curitiba contra o CRB. A reportagem é de Cláudio Castro. Futebol, a distração do brasileiro para os fins de semana. Anima, né? Sempre bom. É assim normalmente, mas para quem assistiu Curitiba e CRB foi um pouco diferente, especialmente para Jurandir, que passou por um susto nas arquibancadas. Foi no momento mais tenso, né? Começou a faltar o ar, comecei a desmaiar, fiquei fraco, daí eu apaguei direto. Foi no jogo do Curitiba contra o CRB pela Copa do Brasil. Durante o segundo tempo, Jurandir teve que ser tirado da arquibancada, desmaiado e levado ao hospital direto de ambulância. Eu apaguei. Senti que tava começando a faltar o ar, daí eu desmaiei e não lembro mais de nada. Jurandir foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e os médicos acreditam que o estresse do jogo pode ter piorado os sintomas. Os médicos, Ana e Gabriel, explicam que a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa. Nela, o coração é incapaz de bombear o sangue de forma suficiente para o organismo, ou bombeia suficientemente somente quando recebe o sangue com pressões elevadas. Então, os diferentes tecidos que compõem o corpo ficam sem uma quantidade de oxigênio adequada para realizarem suas atividades, o seu metabolismo. No caso do seu Jurandir, como o coração não conseguia bombear o sangue direito, houve uma queda da perfusão cerebral e ele desmaiou. A insuficiência cardíaca pode se dar de forma aguda, quando os sintomas são alterados de forma rápida e gradual, gerando a necessidade de um tratamento urgente, ou crônica, quando a doença ocorre de forma progressiva e persistente, a chamada insuficiência cardíaca crônica, como é o caso do seu Jurandir. O seu Jurandir é um paciente hipertenso que não seguia adequadamente o uso dos remédios. Ele teve o que chamamos de descompensação da insuficiência cardíaca, ou seja, o agravamento ou piora das condições dessa doença. Por conta do aumento da pressão arterial, o coração tem sua carga de trabalho aumentada e não consegue bombear o sangue de maneira eficiente para atender às necessidades do corpo. Não somente a hipertensão pode causar essa descompensação, temos também diabetes não controlado, infarto agudo do miocárdio, álcool, dieta inadequada, anemia e até mesmo estresse emocional ou físico que o senhor Jurandir poderia estar sentindo durante aquela partida de futebol. Insuficiência cardíaca é uma condição que afeta mais de 23 milhões de pessoas por todo o mundo e pode acometer qualquer faixa etária. Quanto maior a idade, maiores são os riscos. A partir dos 55 anos, como é o caso do seu Jurandir, esses riscos podem chegar a 30%. Em relação aos sintomas da insuficiência cardíaca, nós temos os sintomas típicos, que são falta de ar, seja ao deitar ou durante a noite. Também temos fadiga ou cansaço e intolerância aos exercícios físicos. Temos também sintomas menos típicos, mas que podem acontecer, como perda ou ganho de peso não intencionais, tosse noturna, dor abdominal. Também temos vontade de urinar durante a noite, interrompendo o sono, menor produção de urina. Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca, é preciso que haja mudança dos hábitos de vida, mas também é preciso que haja adesão aos medicamentos prescritos. Por exemplo, entre os medicamentos, nós temos os beta-bloqueadores, que podem ajudar a melhorar a sobrevida do paciente. O tratamento de Jurandir começou com alguns medicamentos, entre eles os beta-bloqueadores, uma classe de medicamentos usada para essa doença. Já tô usando sim. O doutor pediu pra tomar o remédio, tô usando há um tempo já, agora tô sentindo melhor já. Os farmacêuticos Carolina e Matheus explicam como esse medicamento pode ajudar aqueles que passam por situações como a de Jurandir. O coração não está bombeando tão bem quanto deveria, isso faz com que o nosso corpo passe a produzir hormônios como a adrenalina, que fazem com que o coração, por exemplo, bata mais rápido e aumente a pressão arterial. Se essa ação for prolongada, pode acabar gerando efeitos nocivos no coração, que precisará fazer uma força extra para funcionar. Os beta-bloqueadores são uma peça importantíssima para pacientes com insuficiência cardíaca, como o Jurandir. Eles são indicados, por exemplo, em pacientes com insuficiência cardíaca classes 2 e 3, ou seja, sintomas com limitações leves a moderadas. Eles ajudam o coração a bater mais devagar, reduzem a pressão arterial, o débito cardíaco, a contratilidade e ajudam a proteger o coração dos efeitos nocivos causados pelo efeito prolongado dos hormônios adrenérgicos. Esses medicamentos atuam como antagonistas farmacológicos competitivos com os receptores beta-1 e beta-2 adrenérgicos, antagonizando as ações das catecolaminas e inibindo os efeitos cronotrópico, inotrópico e vasoconstritor desses hormônios. Os beta-bloqueadores podem ser divididos em duas classes, seletivos e não seletivos.
Os seletivos, eles vão priorizar a sua ação nos receptores beta-1, que estão mais localizados no coração, enquanto os não seletivos, eles vão competir pelos receptores beta-1 e beta-2, que estão em outros tratos do nosso coração, como geniturinário e respiratório. É muito importante que em cada caso seja administrado o beta-bloqueador mais adequado para aquela patologia, podendo ele ser seletivo ou não seletivo. Na primeira semana, eles vão principalmente diminuir a frequência cardíaca e também eles vão afetar o inotropismo, ou seja, eles vão afetar a força de contração do coração. Já a partir da terceira semana de uso, aí sim eles vão gerar efeitos mais expressivos, como o aumento da fração de ejeção, porque abaixo de 40% a gente considera que esse paciente ele tem uma fração de ejeção reduzida. E, consequentemente, se a gente aumenta a fração de ejeção, a gente também vai ter um aumento do débito cardíaco, garantindo que esse indivíduo ele tenha uma melhor perfusão e, consequentemente, diminuição dos sintomas. É muito importante que a gente entenda algumas precauções relacionadas à administração dos beta-bloqueadores. Uma coisa muito importante em pacientes com insuficiência cardíaca grave é começar o seu uso lento. Por quê? Porque nas primeiras semanas de uso pode ocorrer uma exacerbação dos sintomas que o paciente estava tendo. Porque como a gente viu aqui, o beta-bloqueador ele diminui a frequência cardíaca e também pode diminuir a pressão arterial. Ou seja, um coração que já está fraco, ele vai bater menos e vai ter uma pressão menor. Consequentemente, a gente vai ter mais sintomas. Por isso, é muito importante que alguns pacientes eles não vão poder usar o beta-bloqueador se esse começo lento em que os sintomas são exacerbados eles não melhorarem. Além disso, principalmente os beta-bloqueadores não seletivos, eles apresentam alguns outros sintomas, alguns outros efeitos colaterais que devem ser observados, como hiperglicemia e broncoespasmo. Concluindo, é muito importante que pacientes como o Jurandir sejam avaliados continuamente para garantir que esse começo lento da administração, que vai gerar alguns sintomas, não afete ele por muito tempo, ou seja, que esses sintomas do beta-bloqueador não persistam e que, caso persistam, o beta-bloqueador deixe de ser administrado. Agora, com o início do tratamento, Jurandir afirma se sente bem melhor. Bem melhor, sim. Tô me sentindo muito bem, sem falta de ar. Agora já pode curtir os jogos sem sustos, né? Já. Pois é, tem que se cuidar, tem que frequentar o médico, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Cuidar da saúde e cuidar do coração.